Fala galera, show! E aí, segundão? Tranquilo, gente? Belezinha? Olha só, tô aqui na minha tranquilidade. Enquanto Vossa Excelência está por aí, sentadinho também, eu tô aqui, curtindo essa chuvinha massa, tá beleza de Creusa nesse meu ambiente. Nesse período agora, esse momento que eu estou fazendo esta aula, está caindo um pé d'água aqui. Não sei se neste momento você está assistindo a aula, tá? Está também chovendo. Mas vamos lá. Então, pessoal, se liga aí na parte super agora. Nós vamos conversar agora, trabalhar, show de bola. Então, muita atenção. Então, vem comigo, lindo e maravilhoso agora. Vamos continuar falando sobre fisiologia. Só que o ponto que a gente vai conversar agora, pessoal, é uma coisinha chamada de fito-hormônios. Então, galera, quais são os fito-hormônios? Presta atenção. Os fito-hormônios, pessoal, nós vamos conversar agora. Nós temos aqui o seguinte: primeiro, o que são fito-hormônios? Então, vocês vão analisar aqui, a gente vai conversando legal, tá? Então, se você prestar atenção, esses caras são os principais, são os caras responsáveis pelo desenvolvimento das plantas. Desenvolvimento, crescimento, tá? Obviamente, toda a estrutura celular, histológica e também de órgãos das plantas depende dos fito-hormônios. E quais são esses fito-hormônios, Evandro? Fito-hormônios nós temos auxinas, e a principal é essa mocinha aqui, chamada de ácido indol ou indolil acético. São vários tipos de auxinas, aí a gente vai frisar exatamente em cima disso. Nós temos as giberelinas, que aí nós temos o ácido giberélico GA3. Temos as citocininas, a principal é cinetina. Temos o etileno, que é um gás. E vamos falar sobre o ácido abscísico, que é conhecido aí pela sigla ABA. Então a gente vai conversar sobre isso aí, galera. Então vem comigo. Vamos lá começar a trabalhar essas auxinas aí. Então, o primeiro fito-hormônio exatamente são as auxinas. Então, galera, onde são produzidas as auxinas? As auxinas são formadas, são produzidas nas regiões ditas apicais, tanto caulinar quanto radicular. Então, essas auxinas são produzidas no ápice. Então, são os nossos principais fito-hormônios, pessoal. No caso, em relação, quando eu digo nossos, em relação às plantas, lógico, não nossos seres humanos, animais. Estou falando de planta. Então, para a gente estudar, são os nossos principais fito-hormônios, que o termo fito-hormônio já é de planta, né? Fito, então hormônio, então são os hormônios vegetais. E as auxinas correspondem aos principais. E dessas auxinas nós vamos falar do AIA, tá? Essa mocinha aqui, que ela vai trabalhar em várias situações. E aí a gente vai começar a falar quais são as funções dessa auxina, né? De uma forma bem generalizada. Então, primeiro, crescimento da planta, tanto do caule. Então, vejam só, crescimento que eu estou falando aqui é crescimento, pessoal. E aí é questão de que comprimento, tá? Nós estamos falando em crescimento aqui na condição de comprimento. Então, alongamento, assim, a planta depende. E a concentração de auxina, para que ela promova o crescimento do caule e da raiz, são concentrações diferentes. Percebam aí agora nesse gráfico. Quando você olha aqui nesse gráfico, veja bem. E olha só em relação à raiz, e aí a gente comparando com o caule. Percebam que quanto maior a concentração de quê? De auxina, veja, melhor para o caule. Quanto maior a concentração de auxina, pior para a raiz. Ou seja, vocês estão percebendo que são concentrações diferentes. Então, quanto mais auxina e aumentando sua concentração, isso favorecerá, obviamente, o quê? O alongamento caulinar. Então vejam que a taxa de desenvolvimento que nós temos da raiz e do caule depende da concentração de auxina. Menos auxina, obviamente a concentração menor, eu tenho que o desenvolvimento do sistema radicular. Mais auxina, o sistema caulinar. É por isso que quando você planta a semente que promove o processo de embebição, que é aguar, né? Você vai irrigar aquele solo, você vai ter um processo hormonal ali que vai atuar, amolecimento do tegumento, e aí começa, obviamente, a produção da auxina de uma forma bem baixinha, pouquinho. E aí, por isso que começa aí o que? A formação do sistema radicular, tá? Primeiramente. Depois, para a planta continuar crescendo, porque você não vai ter a mesma proporção de crescimento, por exemplo, do caule, não vai ser a mesma proporção de crescimento de quem? Da raiz. Então, o caule, principalmente falando na condição de plantas de porte herbáceo,
né? Arbustivo, arbóreo, que tem aquelas rastejantes, que aí tem uma classificação também como herbáceas, mas são muito pequenininhas, gramíneos, por exemplo, tá? Eu estou falando aquelas que têm realmente um caule mais, vamos dizer, desenvolvido. Essas plantas elas vão ter um crescimento e aí essa concentração de auxina ela vai ser muito maior para o caule porque ela vai precisar promover o crescimento desse caule. Então, cuidado aqui, isso daqui já foi tópico de concurso, tá, galera? Então, atenção nisso aí. Muito bem. Nós temos a dominância apical. Evandro, o que é a dominância apical? Gente, presta atenção. Aí é o seguinte, as auxinas, elas simplesmente, quando elas estão próximas, então vamos tentar analisar esse esqueminha agora aqui, ó. Se você prestar atenção, veja só, a condição aqui da dominância aqui da apical. Enquanto eu tenho a auxina aqui, vejam que as gemas que estão aqui, ó, elas estão, neste caso, dormentes. Então, quando estão próximas aqui, elas estão dormentes. À medida que a planta vai crescendo, o caule vai crescendo, isso daqui vai permanecer na mesma altura, certo? Então, ela vai se afastando. O que vai se afastando? O ápice caulinar vai se afastando. O pessoal chama popularmente de olho, né? Não sei porquê, mas enfim. E isso daí vai fazer com que ocorra a diminuição da concentração de auxina onde? Na base aqui, ó. E aí essas gemas, elas vão, obviamente, desenvolver. Porém, existe um mecanismo que é chamado de poda de produção, que é a poda de produção. Exatamente o seguinte, quando eu faço que a retirada desse ápice, isso é muito comum, as pessoas cortam, que diz, o olho da planta, para que eu tenha o desenvolvimento da copa, para que a copa fique fechada, aumente exatamente a densidade da copa. E isso ocorre por quê? Porque quando você retira esse olho, você diminui a concentração de auxina e aí ela perde essa dominância hormonal, fazendo com que essas gemas laterais elas possam que germinar e formar novas ramificações, novos galhos. Beleza? Então cuidado aí. Uma outra coisa importante demais, que é a questão do tropismo. O tropismo está dentro de movimentos vegetais, é uma coisa que a gente vai conversar, tá, galera? A gente vai conversar bem direitinho sobre tropismo. Mas é importante que vocês fiquem extremamente, mas olha só, extremamente atentos em relação ao tropismo, que é o seguinte, nós vamos discutir sobre isso aí, todos os movimentos, mas aqui eu vou falar sobre um trabalho de um camarada que começou, muita gente pensa que não, mas começou com o Charles Darwin Júnior, o famoso Juninho, o filho de Darwin, que iniciou esse trabalho com o hipocótilo. E ele verificou o seguinte, que existia uma condição que levava ao movimento, principalmente da estrutura caulinar, que a gente vai ver exatamente nesta ilustração agora, e faz com que você compreenda bem direitinho como é que funciona isso aqui. Vejam só, galera, nós temos aqui, para você entender bem o esquema, vamos imaginar que isso aqui é um hipocótilo, um caulezinho jovem. A incidência da luz, aqui estamos falando da radiação solar, tá? Nós temos a incidência da luz. Vejam, quando você tem, então vamos imaginar a seguinte situação, tá? Tu tens aqui, olha só, a incidência da luz nessa direção aqui, só para a gente entender aqui bem legal, ok? Bom, a auxina, e a gente tem o ácido indolioacético ou indolacético, esse bendito aqui, o AIA, tá? O que acontece? É extremamente sensível à luz. Então, como a incidência está nessa região aqui, eu vou chamar isso aqui ó, de região A, e aqui a parte posterior, região B, o que é que vocês estão vendo aqui? Que há uma migração de quê? Uma concentração, ou seja, a auxina começa a migrar para a região escura. Então, o que é que vai acontecer? A região escura começa, obviamente, a receber a auxina. E eu vou ter o aumento de auxina aqui, neste ponto aqui. Evandro, o que é que vai acontecer? Lembrem-se, a auxina ela não promove o aumento do número de células. Tá? A auxina vai promover o aumento do tamanho das células. Então, quando elas migram, quem? A auxina, a AIA, migra para esse ponto, lembrando que a incidência está aqui, eu vou ter uma concentração bem maior de que de AIA nessa região, no ponto B, e isso faz com que as células nessa região comecem a crescer, e aí o que acontece? Eu tenho exatamente o que? A dobra, ou seja, a envergadura vai em direção que? Ao Sol. Então ele vai curvando em direção ao Sol, a direção da luz. Então, antigamente, pensava-se que era o quê? A luz vai atrair. Então, na verdade, não é isso. Aqui, a auxina, como é extremamente fotossensível, ela migra para a parte escura e faz com que ocorra o alongamento do caule. Show de bola? Fechou? Muito bem.
Temos também aqui a formação aqui o desenvolvimento da parede do ovário, e isso é utilizado na agricultura também. Como assim? Na formação de frutos partenocárpicos, a partenocarpia. O que é isso? É a formação de frutos sem sementes, a aplicação de AIA. Nesse caso aqui, é uma auxina sintética, não é o ácido indolil acético. Na verdade, que é utilizada para a produção aqui é a ANA, melhor, o ANA, né? Ou seja, esse hormônio aqui é o ácido naftilacético. ANA é uma auxina sintética que é utilizada na produção de que, galera? De frutos partenocárpicos. Isso é utilizado na indústria, na agricultura. Por exemplo, quem nunca comeu uva sem semente, né? Nós temos aí mamão produzidos também sem semente. Então, são situações onde esse camarada é utilizado, beleza? Bom, e nós temos aqui também um processo chamado de senescência. Galera, a gente vai conversar mais na frente um pouquinho, mas existe aqui a senescência, que é um processo chamado de abscisão. Como é, Evandro? Vai promover, sim, galera, aqui ó, a queda das folhas. Esse processo é chamado de senescência. Não estou entendendo não, Evandro. Como é que isso funciona? Gente, a diminuição de auxina. Então, só para a gente entender aqui, o que é que funciona aqui legal. Olha só, imagina aqui que eu tenho um galho. Aqui eu tenho exatamente o que? O pecíolo, né, foliar, que é aquela haste de sustentação da folha. Tenho aqui a folhinha show. Vocês estão vendo aqui a folhinha show. Beleza? Aí o que acontece? Eu tenho nessa basinha aqui, ó. Vou mudar até a cor da canetinha fashion para que vocês consigam visualizar legal. Então aqui, ó, essa região aqui, eu tenho uma concentração de auxina. Ela começa a diminuir. Como é, Evandro? O AIA começa a diminuir. E com a diminuição da auxina, o que acontece? Começa a formar essa cicatrícula aqui, ó. Beleza? Isso aqui é chamado de abscisão. Beleza? Isso aqui é chamado de abscisão. Antigamente, pensava-se que era responsável por esta senescência, por esta quebra, era o ácido abscísico. Por isso que esta região, essa cicatrícula foi chamada de abscisão, porque pensava que era o ácido abscísico. Depois que viu que a relação maior que tem nesse processo aqui era mais da auxina, no caso do AIA, do que do ácido abscísico. Então, mas mesmo assim permaneceu o nome abscisão. Beleza? E isso daqui promoverá o que? A queda das folhas ou senescência. Senescência é a queda foliar. Beleza? Então nós temos aqui um dos hormônios mais cobrados em concursos. É exatamente isso aqui, galera. Chamado de auxina. Ok? Tranquilo? Muito bem, vamos para frente. Giberelinas, nós temos aqui as giberelinas. Aqui é o seguinte, como eu falei para vocês, existem vários tipos de giberelinas. Giberelina mais comum é, como eu disse aqui, GA3 é o ácido giberélico, que é produzido no meristema, ou seja, no ápice principalmente caulinar. Frutos e sementes. Porque esse camarada aqui tem função principalmente aqui, galera, de germinação das sementes. Pessoal, os hormônios vão interagir. É como no ser humano, você tem hormônios que interagem para que ocorra o crescimento e o desenvolvimento. Então, presta atenção. Esse hormônio aqui, giberelina, GA3, foi descoberto exatamente em cultivo de arroz. Tá? Então, não é que o arroz vai produzir isso aqui não, galera, porque eles verificaram, claro, no arroz tem isso, mas eles verificaram que a potencialização pela ação de um fungo, tá? O fungo, ele atuava na plantação de arroz e promovia um alongamento, ou seja, ele crescia, mas não desenvolvia. E aí o que aconteceu? Esse alongamento era graças a esse ácido giberélico, que foi, obviamente, aí sim começou a se estudar melhor e verificou que as plantas tinham isso aí, mas a ação dos fungos foi fundamental para que se tivesse uma melhor ciência em relação a esse tipo de hormônio. Beleza? Mas a sua principal ação, obviamente, além da questão do alongamento caulinar, está ligada ao processo de germinação, tá? Germinação da semente. Ele é contrário ao ácido abscísico, que o ácido abscísico ele impede a germinação. Então vamos lá, Ivano, como é que funciona? Só para vocês entenderem legal a giberelina, vejam aqui. Nós temos aqui uma semente, tá? Onde tem todas as estruturas aqui, o endosperma, que é o tecido, lembrando, nas angiospermas, é um tecido triploide de nutrição. Então, como é que vai funcionar? Veja bem, eu tenho exatamente toda a estrutura do cotilédone, que é aquela folha embrionária, o ápice caulinar, o sistema de revestimento de tegumento, o sistema radicular. Então, o que acontece? Nessa região tegumentar, nós vamos ter exatamente o que? A produção da giberelina.
Lembrando que eu preciso de água também, porque a água vai ser muito importante para promover o amolecimento desse revestimento, tá? E isso aqui, a partir do momento que eu promovo a imbebição, estimula também o que? A liberação da giberelina. A giberelina vai atuar sobre o sistema enzimático, tá? Esse sistema enzimático presente aonde, galera? Aí você tem, ó, esse sistema enzimático que faz com que ocorra a liberação dos fatores energéticos do endosperma, lembrando que é um tecido nutritivo, né, disponibilizando os nutrientes para que aí sim eu possa ter o que? Os processos mitóticos e desenvolvimento de quê? Do sistema caulinar e um pouquinho radicular, mas principalmente o que? Caulinar. Então a ação dele vai ser exatamente neste ponto aqui. Por isso que a giberelina tem uma ação direta, onde, pessoal, no alongamento e crescimento do caule também. Beleza, galera? Esses são os nossos dois primeiros fitohormônios. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre citocinina, ácido abscísico e etileno. Beleza, galera? Valeu? Beijo no coração, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Show!